2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Que diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Como nós dissemos, planejávamos, e assim o Senhor nos direcionou, nós hoje estaremos falando sobre o jugo desigual. Só um minutinho, irmãos. Nós estaremos falando sobre o jugo desigual. Mas o que vem a ser o jugo desigual? Eu tenho dois pontos aqui a serem tratados a respeito desse versículo que a gente leu, desses versículos que a gente leu, embora eu vou me prender apenas no versículo 14, para essa nossa parte do estudo. Jugo desigual, eu vou chamar de aparelho, vou usar esse termo, tá? É uma canga que se coloca no pescoço de um boi, que era juntado a outro com as mesmas características para juntos puxarem um arado ou uma carroça. Era um aparelho, madeira, e era colocado no lombo, no pescoço de dois animais com igual característica, para que ambos pudessem exercer o trabalho do arado, para arar a terra, ou até mesmo para puxar uma carroça com alguns materiais. E o que vem a ser jugo desigual? Na verdade, o jugo era esse material, era esse aparelho, vamos dizer assim. E o jugo desigual. Jugo desigual, nada mais, nada menos, dizia respeito e diz respeito a quando... Lembra que agora eu falei que os animais eles precisam ter uma característica semelhante para que possam exercer a sua função? O jugo desigual é exatamente quando essa aparelhagem é colocada em animais com diferentes características. Exemplo, aqui fala de boi. Pega-se um boi mais forte e outro mais fraco. Vai ficar desigual. Na hora da puxada, o mais forte, obviamente, vai andar mais rápido e o mais fraco vai andar mais lento. E o que vai acontecer com o arado ou com a carga? Ela vai começar a fazer círculos, porque pelo fato de não haver sincronia, tá? Na puxada, o movimento deles, descoordenado, vai fazer com que aquilo que está sendo puxado não ande em linha reta, como no caso do arado, por exemplo. Tá? Então, o andar em jugo desigual,
né, eles entendiam dessa forma, era exatamente isso. Era quando animais com características diferentes eram colocados. Um mais forte, outro mais fraco, um mais alto e um mais baixo. Então, jugo desigual, no termo, né, que eles compreendiam, a gente não entende porque a gente não vive numa sociedade agrícola, né? Então, depois você dá uma pesquisadinha lá e vê como é essa aparelhagem que eu estou falando. Mas a gente tem uma ideia, que era animais que puxavam, tá? Uma carga ou um arado. E no caso do jugo desigual, né, essas características diferentes desses animais trazia a falta de sintonia, tá? Uma falta de coordenação igual para que o trabalho fosse feito de forma objetiva, tá? Agora, passando para um outro ponto, deu para entender mais ou menos o que seria o jugo desigual? Deu para entender? Então, passando desse ponto, esse texto, né, e eu falo por mim mesmo, eu pensava que esse texto, ele falava, quando falava, eu mesmo já cansei de falar sobre esse texto, né? Ele, prioritariamente, ele não fala, ele não se dirige a relacionamentos mistos, como eu pensava. Durante muito tempo, e até pouco tempo eu pensava nisso. E quando me veio o desejo de falar sobre o texto, sobre o tema, e eu, obviamente, estava com esse texto na mente, e quando eu comecei a pesquisar, eu tomei um susto, falei, e agora, Deus? Não é o que o contexto fala, mas nós podemos aplicar também, tá? Nós podemos aplicar também ao que nós iremos falar. Mas aí, sobre o que Paulo está se referindo na questão do jugo desigual. O que estava acontecendo ali na igreja de Corinto? Alguns falsos apóstolos e falsos profetas apareceram na igreja. E, obviamente, por serem falsos, eles estavam trazendo um outro evangelho. Estavam travestidos de crente, mas não eram crentes. Eles estavam apresentando, e detalhe, os irmãos da igreja de Corinto estavam dando oportunidade para essas pessoas. E aí é que Paulo fala, né? Então, o cerne desse texto aqui é isso. Paulo está exortando, vocês não podem se prender no jugo desigual. E aí entra tudo o que a gente leu aqui, né, a partir do versículo 14. O vento tirou, mas vamos lá. A gente leu, né, o versículo 14. Aí no 15 ele fala, que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Porque esses falsos apóstolos e profetas, eles estavam querendo implantar uma doutrina diferente do que a doutrina de Cristo. Uma doutrina diferente da doutrina de Cristo que Paulo havia ensinado para os irmãos. E aí Paulo se utiliza desse texto, e no contexto, se a gente perseverar na leitura, a gente vai entender, pesquisar também, a gente vai entender que Paulo, prioritariamente, ele não está falando de relacionamentos mistos. Ele está tratando exatamente com a igreja, por estar recebendo essas falsas pessoas, e que até mesmo Paulo já estava começando digamos, a ser ignorado por conta dessas pessoas. E aí Paulo escreve isso aqui, tá? Para chamar a atenção, para trazer esses irmãos, acorda, desperta. Tá? E isso aí a gente percebe lendo, né, mais à frente, todo o contexto aqui, 7, 8, 9, 10, 11, a gente vai conseguir perceber isso, tá bom? Então, como nós falamos, inicialmente foi escrito para esse fim. No entanto, como nós acabamos de dizer, não significa, tendo o conhecimento
do assunto principal que Paulo escreveu, a gente também pode, tá, se utilizar desse texto para tratar dos assuntos que a gente quer tratar hoje. Eu não vou falar a respeito desses falsos profetas que adentraram, não, pelo menos não hoje, tá, ali na igreja de Corinto, e que estavam trazendo uma confusão por causa do ensino distorcido da palavra, tá? Mas o que a gente vai tratar hoje são de valores e princípios inegociáveis para quem quer morar no céu. E quais são? Eu separei aqui, normalmente eu sempre separo em 3 pontos, e eu vou dizer por que eu faço isso, para eu não me perder. Ah, eu faço isso para eu não me perder. Então eu sempre separo, eu pontuo justamente para que eu não me perca, né? E às vezes isso acaba acontecendo, infelizmente. Mas o Senhor, eu peço graça ao Senhor. Então, quais são os 3 pontos que a gente quer tratar hoje com a igreja? Se utilizando como ponto de partida esse versículo. Primeiro lugar, a questão de negócios. O crente deve entrar em sociedade com um descrente? Sim ou não? É proibido ou não? A gente vai falar sobre isso. Em segundo lugar, o cristão, ele deve nutrir uma amizade íntima. Eu não estou falando de relacionamento sexual não, tá? Estou falando de amizade mesmo, fraterna, com alguém que não professa a mesma fé, sim ou não. A gente vai falar sobre isso. E por fim, o cristão pode se relacionar, aí sim, né, questão de casamento, namoro, noivado, com alguém que não confessa a mesma fé. E a gente vai ver isso hoje. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o crente pode fazer negócios? Pode. Ele pode fazer sociedade com alguém? Eu acho arriscado, mas pode. Desde que professe a mesma fé. E aí, Amós, capítulo 3, versículo 3, a gente usa esse texto para algumas situações, mas nos dá uma ideia de por que o cristão não deve fazer sociedade com alguém que não professa a sua mesma fé. Amós 3,3, vocês já conhecem esse texto, é bem falado, diz assim: porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Esse é o texto. E aí, irmãos, né, é muito fácil o pastor chegar numa igreja e dizer: olha, vocês estão proibidos de negociar, de fazer sociedade com alguém que não é crente, que não é da sua denominação. É muito fácil falar isso. Agora, se eles vão fazer, é outra coisa. Mas do porquê? Por que nós não devemos fazer? Proibido não é não, tá? Só que quando você desobedece a palavra, há consequências. E grandes. E aí, a primeira coisa que a gente precisa analisar, avaliar, lembra do que eu falei agora? Que é sobre valores e princípios inegociáveis? As motivações do cristão, tá, são incompatíveis com a do mundo. É a primeira coisa que a gente precisa avaliar. As nossas motivações são incompatíveis com a do mundo. Embora a gente trabalhe, né, embora a gente ganhe o nosso dinheiro, embora a gente queira crescer, queira melhorar, mas a nossa motivação é incompatível com a do mundo. Às vezes a gente está no mesmo patamar que alguém que não professa fé em Cristo. Está no mesmo lugar, trabalhando, correndo atrás, ou então está querendo ser um empreendedor. E eu louvo a Deus que aqui
existem alguns empreendedores e aquele que tem esse chamado que assim faça, ore ao Senhor, peça a direção e vá e seja um empreendedor, seja alguém que vai abençoar outras famílias. Eu louvo a Deus que o Senhor plantou aqui nesse lugar alguns irmãos que são instrumentos dele para abençoar outras famílias, dando-lhes emprego. Isso é muito maravilhoso. É louvável, eu louvo a Deus por isso. Isso me dá muita alegria. Mas nem todo mundo é empreendedor, né? Nem todo mundo tem um recurso para começar alguma coisa. E aí, no afã de querer iniciar, né? De querer, eu quero abrir um negócio, mas eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, ou eu não tenho a mão de obra qualificada. E aí, né? Fulano tem. Irmãos, eu com 46 anos, eu já vi algumas coisas dando errado. A pessoa até tinha boa intenção, o crente, só não tinha a palavra guardada no coração. E aí tomou na cabeça. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa motivação é diferente da motivação daquele que está no mundo. A nossa motivação, ainda que a gente cresça, ainda que a gente possa ter dinheiro para comprar alguma coisa melhor, para viajar, nada disso é errado, nada disso. Para comprar um carro melhor, para ter uma casa melhor, para viver num lugar melhor, eu não vejo nada de errado nisso. Mas a Bíblia declara, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, que seja o quê? Para o meu bel prazer? É isso que diz o texto? Não, que seja para a glória de Deus. E aí a pergunta fica, antes de dizer, é proibido, não pode. Não, a questão não é essa. A questão é, glorifica o nome de Deus? O ímpio vai ter essa preocupação? Bem, tudo que eu fizer, aonde eu puser as minhas mãos, eu preciso colocar as minhas mãos, no caso aqui para empreender, ou para fazer uma sociedade, vai glorificar ao nome do Senhor? É para glorificar ao nome de Deus? Esse é o ponto. E aí, excede a questão de é proibido ou não é. Não vai além? Quando você faz essa pergunta, do que dizer, olha, é proibido. Não pode. A Bíblia diz que não pode, realmente. Mas melhor do que dizer assim é glorifica ao nome de Deus. É para glorificar o nome de Deus. O cristão tem o caráter, sabe de quem? De Cristo. E o ímpio tem o caráter de quem? Na hora de negociar, o cristão, ele se utiliza dos princípios que ele recebeu e que vem sendo gerado nele, de quem? Do Espírito da verdade, do Espírito Santo. Na hora de negociar, na hora de comprar, na hora de vender, na hora de tratar. E o ímpio faz isso? Na maioria das vezes. Principalmente nessa atmosfera que a gente está vivendo no nosso país. Que o problema não começa lá em cima não, tá? O que está lá em cima, no topo das autoridades do nosso país, é reflexo da nossa sociedade, do todo. É reflexo do todo. E aí a pergunta fica, e essa pergunta, por exemplo, se você tem alguém aqui nessa manhã, sabe, que tem em mente, poxa, está ardendo no seu coração, eu quero abrir alguma coisa, ou talvez você não tenha um recurso, ou não tenha a mão de obra qualificada para fazer esse algo. E aí você pensa, poxa, mas o meu vizinho, o cara é fera. Cara, ele está dentro daquilo, poxa. Aí de repente, suponhamos que de repente o vizinho, poxa rapaz, você não está a fim de trabalhar, sei lá, vamos montar alguma coisa. E aí o cara é ímpio. E aí o que está querendo abrir uma coisa, sabe? Aí só porque uma pessoa falou, é de Deus. Aí vai e entra numa canoa furada.
Ou você acha que o inimigo não está à espreita? Doido para arrumar uma situação para destruir e parar você, para tirar você do foco. Ou melhor, eu estou incluso nisso também, para nos tirar do foco. Então, é sempre importante avaliar dessa forma. Será que a minha união com essa pessoa, essa possível nova empresa que eu quero abrir, vai glorificar o nome de Deus em todos os seus momentos? Se a resposta for não, você já sabe o que você deve fazer. Não faça. Então esse é o princípio, irmãos. Esse é o princípio. A ambição mais elevada na vida de um cristão, sabe qual é? Ter muito dinheiro. Não é. Glorificar ao Senhor e agradá-lo em tudo. Essa é a ambição mais elevada de todo e qualquer cristão, seja ele empreendedor ou não. É glorificar ao Senhor. Esse é o objetivo de qualquer um, glorificar ao Senhor, seja ele patrão, ou seja ele um colaborador. É glorificar ao Senhor, é fazer o seu melhor, não visando a carne, o homem, mas sabendo que está fazendo para a glória de Deus. E aí fica a pergunta novamente: alguém que não conhece a Cristo, que não professa da mesma fé, vai ter essa preocupação? Ainda que pareça que tudo esteja em comum com aquela outra pessoa que não é de Cristo, que não confessa Cristo. A gente precisa ter em mente uma coisa: a nossa paternidade é diferente. A nossa educação, eu vou usar esse termo, tá? A nossa educação espiritual é diferente. Uma vez em Cristo nós passamos a ser cidadãos dos céus. E temos uma educação que está aqui, na palavra, através da palavra de Deus. O ímpio não tem isso. E aí, indo para 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 9, a gente vê mais um alerta. Está dentro de um contexto, mas eu só quero ler o versículo 9. Diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Tem muita gente que, no afã de ficar rico, de querer melhorar, acabou passando por cima de vários princípios e se afastaram da fé. Talvez estejam até dentro da igreja, mas se afastaram da fé. E eu ia deixar para falar no final, porque todos os outros dois casos também se aplicam ao que eu vou dizer, mas uma advertência que eu faço é que a gente está falando de alguém que não tem o padrão de Deus, mas muitas das vezes esse alguém que não tem o padrão de Deus, muitas das vezes está do seu lado com as mãos levantadas, chorando e louvando ao Senhor. E aí, o que fazer? Poxa Deus, então eu não vou fazer, sei lá, se eu quiser abrir uma sociedade, se eu precisar fazer, então não posso fazer com ninguém? Tudo parte do princípio da oração, da busca ao Senhor, da busca da direção ao Senhor. E também
Exemplo, se alguém aqui quer começar a empreender e quer abrir sociedade com uma outra pessoa, a primeira coisa que você vai fazer, que você precisa fazer, é colocar o seu joelho no chão e colocar essa questão diante de Deus. E orar, perguntar ao Senhor, jejuar, buscar ao Senhor. Mas você também pode chegar para o pastor, em particular, e perguntar. Você pode me procurar, né? Seja qualquer negócio entre irmãos, tá? Entre irmãos. Ore primeiro. Ore primeiro. E depois, dá uma pesquisada com o pastor. Pastor, o que você acha? Estou querendo abrir um negócio com o irmão tal, ou com a família tal. Sabe o que eu vou fazer com você? Vou orar também. Vou orar também. E se tiver alguma coisa para dizer, eu vou dizer. Ou seja, até comprar alguma coisa, fazer algum outro tipo de negócio. Uma coisa que eu esqueci de dizer, irmãos, antes de começar, mas eu vou falar agora. Porque eu vou dizer coisas aqui que talvez você não concorde. Então, antes, né, de dizer, talvez alguns possam dizer, o pastor não é dono e nem manda na minha vida. Correto. O pastor não manda em mim. Correto. Mas o pastor tem o dever de te alertar dentro do padrão das Escrituras. E aí, o pastor tem o dever de te alertar dentro das Escrituras de como nós devemos caminhar nesse mundo corrompido, tá? Como um verdadeiro peregrino. E aí, infringir uma orientação bíblica coloca em risco a sua salvação. Eu não mando em ninguém aqui. Mas o meu dever é ser instrumento de Deus para nós aqui e alertar segundo a palavra. E orientar segundo o que está escrito. Ainda que você não queira concordar, porque de repente você não observa isso, não foi ensinado dessa forma, mas o meu dever é alertar. Então, fechando esse parênteses aqui, continuando aqui. Então, meus amados irmãos, sejam prudentes, sejam bíblicos, quando forem fazer qualquer coisa relacionada a negócio, tá? E um outro texto que eu ia deixar para o final também, eu vou falar agora, mas vou falar só para reforçar. Não estou dizendo que você não deve comprar nada de ninguém que não seja cristão, irmãos. A questão não é essa, tá? Quero deixar muito claro desde esse início aqui. Então quer dizer que eu não posso comprar nada, eu não posso... Não, a questão não é essa. Estou falando de alguns negócios que são feitos, tá? Daqui a pouco, no finalzinho, a gente vai trazer um texto que fala exatamente sobre isso. Segundo ponto. Primeiro ponto, a gente falou sobre negócios. E mais especificamente sobre sociedade. E relembrando, queridos, nem todo mundo que está aqui dentro, infelizmente, e eu falo de uma forma geral, mas serve para cá também, tá? Nem todo mundo que está aqui dentro anda em obediência à palavra. E aí, por isso que você tem que orar, por isso que você tem que pedir direção ao Senhor, né? E também, se quiser, eu sugiro que faça, converse com o pastor. Segundo lugar, amizades que não professam da mesma fé que eu. Será que eu posso ter amizades
não cristãs, o que a Bíblia fala? O que a Bíblia me mostra? Bem, a gente já viu desde o início que a orientação bíblica é a gente não colocar sobre um jugo desigual. Já parte desse princípio. A gente pode usar esse texto para isso também. Mas vamos lá. Por quê? Né? Dá uma de... Ela não está aqui, né? Mas não sei se a Vânia lembra. Mariana teve uma fase, a gente falava, não faz isso. Mas por quê? Por causa disso. Mas por quê? Por causa disso. Mas por quê? Jesus amado. Ela abria a sacolinha de porquê. Meu Deus, era difícil. Então, para não falar, não pode, né? Como nós estamos falando desde o início. Por que eu devo evitar ter aquela amizade fraterna? Estou falando da fraternidade. Aquela pessoa que eu vou usar esse termo, que é aquele seu fechamento, sabe? Que é aquele amigo íntimo, que você aquela pessoa que você confia, que você fala coisas para ela. Por que a gente não deve se entregar a um tipo de amizade assim? Pode, não pode? Provérbios capítulo 22, versículos 24 e 25. Diz assim: não faças amizade com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Queridos, talvez as pessoas, alguém aqui, alguns de vocês tenham amigos íntimos que não sejam cristãos, e talvez eles não se apliquem nesse caso aqui. Mas uma coisa que a gente precisa considerar é que todo aquele que a gente considera amigo íntimo, e eu não estou falando de pessoas da família, tá? Não estou me referindo a pessoas da família. Eu estou me referindo àquela pessoa de fora, tá? A primeira coisa que nós precisamos considerar será que esse amigo íntimo é uma fonte de bênçãos, de edificação para a minha vida? É a primeira pergunta que tem que ser feita. Você está vendo como é diferente de é proibido, não pode? Não, faz essa pergunta para você. Será que a forma como nós conversamos, a forma como nós nos tratamos, estão apontando para uma vida íntegra na presença de Deus? Ou os nossos assuntos são assuntos que em nada lembram ao Senhor? Esse tipo de pergunta que tem que ser feito. Esse tipo de avaliação é que precisa ser feito. Será que essa amizade que eu tenho me estimula a uma vida piedosa em Cristo? Será que andar com fulano ou fulana, sabe, gera mais fome e sede em mim para ler mais a Bíblia, porque a gente teve um assunto ali e eu fiquei mais curioso e eu fiquei com mais fome e sede pela palavra, eu fiquei com mais desejo de orar, ou não? Ou quando a gente se reúne, a gente faz um monte de outras coisas lícitas, mas em momento algum a gente fala do Senhor, em momento algum a gente sequer lembra do Senhor, faz menção ao Senhor e sequer ora, por exemplo. Isso precisa ser avaliado. Eu não estou dizendo que a gente vai se encontrar com os colegas, com os amigos e ficar orando o tempo todo e ficar falando da Bíblia o tempo todo. Não estou dizendo que isso que vai ser assim. Muitas das vezes a gente se reúne, por exemplo, eu não faço isso por causa do meu pé, né? Mas muitas das vezes a gente pode se reunir para um futebol, por exemplo. E ali, né, quando são os irmãos que estão se reunindo,
Oram no início e depois vão jogar o seu futebol. Não é assim que acontece? As irmãs, às vezes, se reúnem para bater um papo, tomar um chazinho, tomar um café, faz aquele bolinho de fubá delicioso, né? Estão ali sentadas, conversando. Não tem problema. Às vezes sentam, oram. A questão social é importante, sim. Mas o que a gente precisa avaliar, irmãos, é se aquele tipo de relacionamento fraterno está me levando para mais perto de Deus ou fazendo o contrário. É essa avaliação que tem que ser feita. Aí, mais uma vez, eu vou usar essa frase que eu usei no início. A questão vai muito mais além do pode ou não pode, do se é proibido ou não é. É essa autoavaliação que você tem que fazer, que eu tenho que fazer. Isso em qualquer lugar, seja na sua casa, na faculdade, no colégio. Bem que faculdade e trabalho é mais a questão de colegas de trabalho, né? Mas a gente sempre, na nossa vida, tem uma afeição por alguém, por um amigo. Por exemplo, eu tenho 2 amigos desde a época do ensino médio. Faz tempo, né? Desde a época do ensino médio. E pela misericórdia do Senhor, eu me uni a eles por um objetivo comum, porque na minha época tinha aula de religião. E eles também gostavam, né? E, inclusive, um tocava violão e ainda toca muito bem. E eu fiquei inspirado em aprender violão por causa dele, do Alexandre. Ele trabalha na Guarda Municipal aqui de São Gonçalo. Você vê, minha mãe insistiu para eu aprender violão. Eu não quis. E aí, quando eu bati no ensino médio, desde o primeiro ao terceiro ano, nós 3, né, estudamos juntos e a gente se uniu. E ali criamos um laço de amizade. E o desejo de aprender violão veio também por estar próximo do Alexandre, que nas aulas de religião pegava o violão e ficava tocando. Eu falei, poxa, eu preciso aprender. Aí o desejo de aprender violão veio através de eu estar junto com eles, ali na sala de religião, no colégio. Então foi algo positivo estar com os irmãos ali, para mim. Tanto o Alexandre quanto o Josias, que até hoje a gente tem contato. A gente não é tão mais próximo, cada um casou, tem suas vidas, mas a gente se fala ainda de vez em quando, a gente lembra de algumas coisas, a gente sorri. E graças a Deus, todos os 2, sempre... Eu me lembro que a gente ainda era adolescente, eu levei eles lá na outra igreja que eu era, montamos uma pequena banda, se eu não me engano, nessa época eu acho que eu já estava tocando alguma coisa. Eles foram lá, deram uma força, né? Tocaram lá. Então, sim, foi algo muito, muito positivo. Foi uma experiência muito importante para a minha vida, de pessoas que agregaram a minha fé, me ajudaram de alguma forma a não me separar, a não me afastar, mas a chegar mais perto do Senhor. E uma das coisas assim, que a gente precisa prestar muita atenção, como eu já falei aqui, é que muitas das vezes o inimigo ele é persistente. Então ele tenta atacar em diversas áreas. E aí, talvez ele possa notar uma área que exista uma carência e coloca alguém, um agente dele, para destruir. Eu tenho um relato aqui, não é meu, tá? Tem um relato aqui que eu peguei, que eu achei interessante. Eu vou ler para vocês aqui. Abre aspas, né? Não foi meu, mas uma pesquisa que eu fiz. Eu tive um pastor que fora liberto há alguns anos de um problema com bebida. De alguma maneira, ele começou uma amizade íntima com outro pastor que morava a centenas de quilômetros. Um homem que nunca fora liberto do seu próprio problema de alcoolismo.
Os dois começaram a realizar reuniões de avivamento juntos e a compartilhar as necessidades um ao outro. E logo, este outro pregador convenceu meu amigo que não havia nenhum mal em beber moderadamente. Ele seduziu meu amigo a beber. E dentro de pouco tempo, ambos se tornaram alcoólatras, perderam suas igrejas e acabaram nas ruas. Fecha aspas. Então você vê aqui que uma escolha de amizade errada leva para a ruína. Uma escolha de uma amizade que não tem o temor de Deus leva para a ruína. E esse caso aqui foi exatamente o que eu citei agora há pouco. Foi alguém, entre aspas, da fé. Eu não estou dizendo, irmãos, que é para você andar com uma lupa. Quem é falso e quem é verdadeiro, quem é falso. Não, não é isso. Não é isso. Mas é ser cuidadoso, zeloso, vigilante, para que não se ponha num jugo desigual, porque dentro da igreja também tem. Também acontece. E você vê a ruína desses dois homens, pastores, e acabaram mendigando na rua. Um que já estava liberto e outro que não estava liberto, mas continuava fazendo suas funções. Se uniram e essa união trouxe ruína. Ruína. Ou seja, como o texto de Provérbios, no finalzinho que a gente leu, no capítulo 22, versículo 25, foi um laço para a alma daquele que estava liberto. A amizade com esse falso pastor, alcoólatra, foi um laço para aquele que já estava liberto do alcoolismo. Salmo 125, versículo 5, diz assim: mas aos que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor juntamente com os que praticam a maldade. Quem dá ouvidos, quem se inclina para o lado do seu amigo, que não é piedoso, que não é temente a Deus, é isso que acontece aqui, ó. Irão juntamente com os que praticam a maldade. É uma pessoa que está ali com seu amigo e pela proximidade, pela comunhão, acaba fazendo as mesmas coisas, acaba vivendo do mesmo jeito e se desvia. E ao se desviar, vai para o mesmo caminho tortuoso que aquele. Eu peguei aqui um pequeno teste. Eu já dei uma prévia aqui, né, na questão da amizade, mas eu peguei aqui um pequeno teste que você pode fazer, caso você tenha algum amigo íntimo que não seja o seu cônjuge, né, seus filhos. Primeira coisa nesse teste: quando vocês se reúnem, estão juntos, seu amigo ou amiga tem o mau hábito de falar mal dos outros, a primeira avaliação que você tem que fazer. Segunda avaliação: é alguém que está sempre colocando em dúvida a palavra? Obviamente a gente está falando de amigos ímpios, né, não cristãos, que não professam a mesma fé. É alguém que está sempre lançando, não é alguém que tem dúvida,
porque quer saber melhor. É alguém que lança um veneno, é diferente. Às vezes a pessoa tem uma dúvida cavernosa, mas que realmente é dúvida. Realmente a pessoa quer saber. Em outros momentos, aquela pessoa, ela lança um veneno. É alguém que questiona as Escrituras, sempre debatendo, mas que nunca alcança a verdade. Outra avaliação que você tem que fazer. Sabe, as pessoas que você conhece e que, pelos frutos, você entende que são pessoas de Deus? Essa pessoa, o seu amigo, costuma chamar essas pessoas de fariseus? Costuma denegrir a imagem dessas pessoas? Ou, próximo, você consegue detectar nesse seu amigo / amiga palavras, atitudes com um espírito de desobediência, de insubordinação à paz, à autoridade? Você consegue perceber nela um espírito muito grande de inveja? Mais uma questão a se observar. Ou ela ousa, em alguns momentos, destilar palavras venenosas contra o seu próprio cônjuge, por exemplo, ou os seus pais. Tem amigo que é assim. Então esse é o teste que você precisa fazer. Se ainda tem dúvida, a palavra já aponta que... Lembra dos bois, né? Tem que estar todo mundo, eles têm que estar, em nível de igualdade. Se tiver um assim, outro assim, um mais forte, um mais fraco, não vão cumprir o objetivo. Mas se só essa questão não é suficiente para te mostrar que não se deve fazer, faça esse pequeno questionário aqui. Faça essa pergunta. Poderíamos colocar muito mais outras coisas, mas eu acredito que essas perguntas que você deve fazer para você mesmo, talvez te ajudam a fazer uma avaliação desse tipo de amizade que você tem. Só esqueci de uma pergunta aqui. Esse amigo ou amiga conseguiu plantar na sua mente pensamentos ruins de qualquer natureza sobre alguém ou sobre algumas situações? Então é essa avaliação que precisa ser feita. Eu gosto muito quando eu estava pesquisando essas coisas, eu sempre me lembrava dessa frase que eu estou usando aqui direto. Vai muito mais além do pode ou não pode. Vai muito mais além. Pode ou não pode fica muito vago. Então, você fazendo uma avaliação à luz da palavra, é muito mais consistente para você. E aí, irmão, se o seu amigo ou amiga se enquadra nessas questões, afaste-se dele. Eu não tenho outra palavra para dizer para você. Não convivo com você, então você não precisa ficar chateado comigo. Está falando mal dos meus amigos, das minhas amigas, não convivo com você. Mas o meu conselho é você se afastar. Continue orando por eles. O afastamento que eu falo é no que diz respeito à amizade íntima. Mas você pode falar com eles. Mande mensagens. Mas essa questão da amizade íntima, afaste-se. Porque senão,
as más conversações corromperão os bons costumes. Por outro lado, é importante termos amigos. É importante podermos conversar, chorar, sorrir, se regozijar. É importante. E se você não tem um amigo, né? Claro, o primeiro amigo é Cristo. Não tem nem para onde a gente correr, né? Nosso primeiro e mais especial amigo é Cristo. Mas é bom você ter amigos mais chegados do que irmãos. É importante. E até nisso é importante que nós venhamos a orar. Pedir ao Senhor para que o Senhor coloque, caso você não tenha, pessoas que te incentivem na caminhada. Pessoas que possam até mesmo caminhar junto com você. Pessoas que estejam sempre apontando para Cristo. Pessoas que ao virem algum defeito, com amor, falem, olha, você está errando nisso aí. Isso não agrada ao Senhor. Isso é bom, isso é importante. Isso é muito bom, é muito importante. A gente ter pessoas assim do nosso lado. Gente que com amor nos corrige. Gente que nos ama de verdade. Gente que está sempre apontando para alguém. Para Cristo. É edificante para nós, é importante para nós. Então ore ao Senhor, caso você não tenha. Além, né, do seu cônjuge, além dos seus filhos, que Deus coloque alguém assim na sua vida também, porque é importante termos amigos assim. Amém? E, para finalizar, o terceiro ponto, relacionamento pessoal. Um cristão nascido de novo pode namorar, noivar, se casar com alguém que não é cristão? Antes de respondermos essa pergunta, eu quero ler um texto aqui que vai falar sobre o casamento. E depois vocês vão entender por quê. Gênesis 1:28, que diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus está falando com o primeiro casal. E algo que me saltou aos olhos durante a pesquisa é que nesse texto aqui a gente pode entender um princípio que Deus estabeleceu e que, por causa do pecado, ele foi interrompido. E qual princípio foi? Que a primeira missão do casamento não é a felicidade do casal, primeira, tá? Eu não estou dizendo que o casal não tem que ser feliz, quero deixar isso muito claro. A primeira missão do casamento não é a felicidade do casal e nem, olha só, e nem, eu estou falando muito disso aqui, né, dessa frase que eu vou usar agora, mas é importante para nós. E nem o prazer sexual mútuo. Não é. A primeira missão do casamento foi espiritual. E nesse texto aqui, a gente olhando com atenção, a
a gente analisando, a gente vê o seguinte, que eu vou ler aqui, depois eu comento. A missão primária do casamento estabelecido por Deus foi a sujeição de toda a terra a Ele mesmo. O casamento deveria fazer com que outras pessoas se sujeitassem mais ao Senhor. O casamento deveria fazer com que a sociedade estivesse voltada para Deus. Por isso, da nossa afirmativa de que, em primeiro lugar, a questão do quando Deus estabelece casamento, estava apontando para quem? Para Ele. Olha só que coisa interessante. Estava apontando para Ele. Por que a gente está falando de casamento aqui? Porque para o cristão, irmãos, namoro tem um objetivo. E qual é o objetivo? Casamento. O namoro tem um objetivo: casamento. Ele tá na idade de namorar agora. Esse pensamento de estar na idade de namorar, né? É bom que ele tenha experiências ou ela tenha experiências, não é um pensamento cristão. Não é. Pais e jovens que aqui se encontram, e solteiros, melhor dizendo. Se você for, aí é um conselho bíblico que o pastor da igreja está te dando. Se você quiser namorar alguém, primeiro, que seja do Senhor. E segundo, que tenha o objetivo. E que objetivo é esse? Matrimônio. Esse é o modelo de namoro cristão. E aí, quando nós não observamos esse padrão, a gente se coloca em situação de risco. Situação de risco. Por quê? Porque um ímpio não vai estar preocupado, por exemplo, o ímpio ou uma ímpia, alguém que não tem o padrão de Deus, não vai estar preocupado com a primeira missão. É claro que essa primeira missão, ela foi, como é que eu posso usar o termo? Por causa do pecado, ela foi se perdendo, talvez eu possa usar esse termo, mas nós que estamos em Cristo, precisamos manter isso aqui. Nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos dar continuidade a isso aqui, ao plano original de Deus para o casamento. Que em primeiro lugar, que em primeira instância, é honrar e glorificar ao nome do Senhor. Depois vem a parte da felicidade, depois vem um relacionamento sexual prazeroso, mútuo, tudo isso faz parte. Mas em primeiro lugar é para a glória de Deus. E aí a pergunta fica, hoje eu estou fazendo muita pergunta, né? Um descrente iria ajudar o crente nesse processo? Sim ou não? Não precisa me responder, não precisa me responder. Responde para você. Pastor, eu encontrei, glória a Deus. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha... Pastor, eu encontrei, pastor. Trabalhador, educado, gente fina. Já fui até conhecer a família, respeita os pais.
Só não é crente, tá? Tá? Jogou todo o resto por terra. Porque quem não tem Jesus, irmãos, quem não tem Jesus não vai se preocupar em ajudar você a vivenciar esse padrão. É simples assim. Quem não serve a Cristo, quem não tem o padrão de Cristo, quem não vive, quem não é filho de Deus, não vai se preocupar em agradar a Deus. É isso. Vai além do pode e não pode. É para a glória de Deus. O foco é apontar para Cristo. O foco é querer viver para agradar ao Senhor. Assim como o Senhor fez o homem. Enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a. Para quê? Para o bel prazer do homem? Não. Para apontar para alguém. E que alguém é esse? Cristo. Apontar para o próprio Deus. A própria natureza faz isso, né? Aponta para Deus. Então, por esse motivo, amados, se o relacionamento, você que é solteiro, você que é viúva, solteiro, você que tem um desejo de se casar, é errado você se casar? Não. Mas, em primeiro lugar, que seja no Senhor. Paulo, ele nos alerta disso em 1 Coríntios 7,39. No finalzinho, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Você que está sozinho, sozinha, tem um desejo de se casar? Amém. Amém. Se casem. Primeiro, ore. Busque em Deus em primeiro lugar. Fale com o Senhor. Eu me lembro, contando algumas histórias de vida minha aqui. Era adolescente. Não observei essas questões, infelizmente. Era adolescente. E aí, chegou uma família nova na igreja. Aceitaram a Jesus. Eu adolescente e 3 filhos adolescentes, sendo 2 meninas. Eu acabei namorando com uma delas. Foi um grande erro que eu cometi. Graças a Deus eu não tive nenhum envolvimento mais íntimo, mas foi um erro que eu cometi. E muitos ainda hoje estão suscetíveis a cometer esse erro. Imagina, alguém, aqui do nosso meio, por exemplo, ou de uma outra igreja, né, chega uma moça, né, solteira e se converte aqui, uma moça bonita e se converte. Os rapazes solteiros vão, opa, é de Deus. Mas a pessoa não foi nem discipulada ainda. O padrão do céu não foi ainda estampado nela, nessa pessoa. É natural você olhar para alguém e achar feio ou bonito, isso é natural. Agora, porque se converteu é de Deus, então agora eu posso. Não, irmãos. Seja prudente, seja sábio. Não faça o que eu fiz quando eu era adolescente. A pessoa mal se converteu.
E quando eu estava namorando com essa menina, ela teve uma reação que depois me fez, eu tive que correr. Eu fiquei com medo. Porque eles não tinham, né, a família, infelizmente, ficaram pouco tempo. Eles não tinham o padrão de Deus, e talvez a conversão deles, naquele período, era para outras situações, de repente, para serem assistidos pela igreja, talvez. Então seja prudente. Você que tem orado por alguém, não é pecado. Ore. Clame ao Senhor. Senhor, um homem idôneo, um homem temente ao Senhor, trabalhador. Rico ou não, isso aí é uma coisa sua com Deus, tá? Mas que seja trabalhador. A mulher é a mesma coisa, que seja temente ao Senhor. Ore, peça ao Senhor. E cuidado com as escolhas. Por que não deve haver um casamento misto? Lembrando, casamento misto é de alguém cristão com um não cristão. Por que não deve haver? Por causa do jugo desigual. Porque aquele que confessa a fé em Cristo vai querer estar na igreja. Quando, vamos supor, domingão desse, lindo, aí uma parte está em Cristo e outra não está. Opa, vamos embora. Vamos lá, o homem, né, que não é convertido. Mulher, se arruma que nós vamos para a praia. Mas eu queria ir para a escola. Escola o quê? Não sei nem o que é isso. Vamos embora, vamos para a praia. Não vai querer saber de igreja, irmãos. Vai estar sempre entrando em conflito. Só estou citando um exemplo aqui, tá? Estou dizendo que não quero entrar nesse mérito de praia, mas é só um exemplo mesmo que eu estou dando. Então a presença dessa pessoa na igreja poderá ser prejudicada nos cultos, na comunidade da fé, na congregação, no congregar. O congregar dessa pessoa poderá ficar limitado. Sabe por quê? Porque quando está namorando, olha, eu te dou a lua se você quiser. Está vendo aquele pedacinho do sol ali do lado direito? É seu. É um monte de jura, um monte de promessas. Ai, eu vou para a igreja, tá? Assim, não me importo não. Ora por mim também, tá? Qualquer dia eu vou com você. Ai, como ele é lindo. Ou então, poxa, que princesa que Deus me deu. Aí casa, achando que vai melhorar o outro, né? Uma outra coisa interessante também é que casamento misto, né? Que é esse tipo de casamento que eu estou falando aqui, não é instrumento missionário. A gente precisa entender isso. Instrumento de missões é a pregação de quê? Do Evangelho. Tem gente que acha que casar com um não crente, né? Porque interessou para ele ou ela. Não, eu vou ganhar para Jesus. Vai não, filho. Vai não. Estatísticas mostram que apenas 25% dos casos de casamentos mistos dão certo. E aí, eu peguei uma ilustração. Imagine que você precisa usar a ponte aérea Rio-São Paulo. E digamos que você tenha o conhecimento de que nessa ponte aérea, a companhia que faz essa ponte aérea
tem uma incidência de queda de naves, de aeronaves, de 75%. A pergunta é, você estaria disposto a embarcar nessa companhia, nessa aeronave, para fazer a ponte aérea Rio-São Paulo? Sim ou não? Vou pegar um avião, é mais rápido, né? 40 minutos, ou sei lá, 1 hora. Aí você descobre, né, por algum motivo, o quê? Incidência de acidentes com essa companhia é de 75%. Você tá maluco? Nunca que eu vou entrar num avião desse. Você entraria num avião desses? Numa companhia dessa? Faria uso? Essa mesma porcentagem é de casamentos mistos que não dão certo. 75%. Não dá certo. Termina em divórcio. Ou com a parte cristã afastada. Não dá certo. Não tem o apoio de Deus. Não tem. Mas eu conheço casos, irmãos. Vamos pela palavra. Cada caso é um caso. Deus é quem sabe de todas as coisas. Vamos pela palavra. Vamos ficar com a palavra. Eu também conheço casos de pessoas que houve um namoro de pessoas que um era cristão e outro não era, que deram certo. Eu também conheço. Mas o que a Bíblia nos aponta é que não haja um julgo desigual. Ponto final. Não arrisque. Não corra o risco. Não queira pagar para ver. Por favor. Não queira pagar para ver. Mas Deus revelou. Fique com a palavra. Fique com a palavra. Se a pessoa insiste, eu falei, né? Vai ficar prejudicada o congregar, as programações. Imagina, encontros de casais. E a outra parte não suporta a igreja, por alguns motivos. Não vai poder ir. Um passeio da igreja. O pessoal da igreja, aquele povo chato lá. Povo estranho. Não tem bebida, não tem isso, não tem aquilo. Mal sabe que nós somos livres, né? Mas mal essas pessoas sabem que somos livres em Cristo Jesus. Mas para eles é prisão. Outra coisa é divergência na criação dos filhos. Essa é a pior parte. Eu me lembro, mais uma vez no meu caso, eu não lembro a idade que eu tinha, mas meu pai, numa das viagens dele lá, que ele dava de vez em quando, eu não sei se eu fui perguntar para ele que gosto tinha cerveja. Eu não lembro, acho que eu perguntei a ele que gosto tinha. Aí ele, vem cá, rapaz. Você vai aprender a ser homem agora. Me deu uma latinha. E eu tirando uma onda. Graças a Deus eu não gostei. Não gostei. Mas ele me deu. E eu ia para a igreja nesse período. Eu era criança ainda. Tinha uns 9, 10 anos de idade, por aí. Meu pai me deu uma latinha de cerveja. Eu perguntei a ele qual era o gosto. Eu já ia para a igreja, minha mãe me levava para a igreja. Mas ainda assim eu provei. E graças a Deus eu não gostei. Então, o Senhor quer nos poupar dessas coisas. E tantas outras situações que podem ocorrer num casamento misto, na hora da criação dos filhos, tantas coisas até ruins que podem acontecer, que um concorda e o outro não. Peraí, isso aí não é Deus, Deus não está nesse negócio. Não, mas eu não acredito em Deus, então eu vou fazer. Então ele vai viver assim, ou ela vai viver assim, do jeito que eu quero. Então com isso, irmãos, a gente quer... Estamos tratando desses assuntos justamente para vacinar você.
dentro da palavra, para que você não tenha atitudes que venham trazer dano para você mesmo no futuro. O Senhor nos dirigiu a falar sobre isso. Uma frase que eu achei engraçada em relação a essa questão de relacionamento misto. Uma frase, espero que vocês entendam. Foi feita uma pergunta: um pássaro pode casar com um peixe? Pode. Só que um vai nadar e o outro vai voar. Ou seja, são incompatíveis. Achei muito interessante essa pergunta. É uma ilustração, né? Bem, irmãos, a gente vai concluir aqui. Quero ler algo muito importante. Deus escolheu a igreja para ser um povo separado do mundo, embora esteja no mundo. A igreja está no mundo, mas o mundo não deve estar na igreja. Assim como um barco deve estar na água, mas a água não deve estar no barco. A igreja está vivendo numa sociedade pagã, mas não deve tomar parte das suas práticas pagãs. O crente convive com pessoas não convertidas, mas não deve se associar às suas práticas pecaminosas. O crente deve se afastar de qualquer forma de mal, seja comercial, social ou religiosa. E finalizando aqui, é muito importante nós entendermos que essas orientações que nós demos aqui não são fruto da nossa mente, mas da palavra. Então eu quero dar uma sugestão aqui. Pais, vocês que ainda têm os seus filhos adolescentes como eu, orientem vossos filhos e filhos também que estão aqui no que diz respeito a relacionamentos. Orientem-no ou orientem-na de que para namorar ele precisa ou ela precisa estar em mente de que, como um cristão, ela deve se preparar, a pessoa deve se preparar para o casamento posterior. E não namorar por namorar, porque isso não é uma prática cristã. Não é uma prática cristã. Como eu falei no início, pode ser que você não concorde comigo, mas a minha orientação é essa para você. Oriente-o ou oriente-a a não namorar com quem não confessa da mesma fé. E se ainda assim ele ou ela insistir, você parte para o joelho, parte para a oração. Uma das coisas que eu acho que eu nunca comentei, ou seja, já comentei, é que eu estar casado com a Vânia foi fruto da oração dos meus pais. Porque eu era alguém péssimo para escolher uma nora dos meus pais. Péssimo. E os meus pais, percebendo isso, com todas as limitações que eles tinham, eles se puseram a orar. E eles tinham em vista alguns padrões. E graças a Deus, com a misericórdia, com a oração, a cobertura de oração deles, eu pude encontrar a Vânia, uma menina de família,
uma família cristã, uma família estruturada, porque as minhas escolhas eram horríveis. Eu não observava nada disso. Eu estava indo para o fundo do poço sem saber. Adolescente acha que sabe tudo, né? Quando não sabe nada. É bom olhar para os cabelinhos brancos, e pedir orientação. Papai, mamãe. E se você não tem, você que é solteiro, mas talvez tenha passado um pouco, né, de uma idade, ore ao Senhor. Converse com o pastor também, com a esposa do pastor. A gente vai estar orando. O ruim, irmãos, é quando alguém já chega com algo pronto. Isso já aconteceu aqui comigo. A gente tá junto. Aí você não tem como dizer, olha, já fizeram um acordo antes. Aí você senta e aconselha, olha, tudo bem. Vocês se escolheram? Amém. Cuidado para não fazer isso, cuidado com a fornicação. Já chegaram? Eu vou dizer, não, separa. Não vou fazer isso. Então, uma sugestão que eu dou a vocês, caso alguém queira fazer isso, como eu falei, eu não sou dono da vida de ninguém, nem da minha, a minha vida pertence ao Senhor. A minha sugestão é, está interessado alguém daqui de dentro? Você que está solteiro ou solteira, está interessado em alguém aqui de dentro? Converse com o pastor primeiro. A gente vai orar. Eu não vou me intrometer na sua vida, não quero fazer isso. Eu não tenho o direito de fazer isso. Mas você que é membro da igreja, eu gostaria de orar com você. Antes, aconselhar. Ou se de repente começou a namorar, não tem problema. Isso aí é entre você, sua família, principalmente se for adolescente ou jovem. É você e sua família. Seus pais, eu não vou passar por cima do que seus pais estão falando, mas eu vou orientar segundo a Bíblia. E se eu vir alguma coisa errada, eu vou falar. Vou falar. Desde que eu tenha conhecimento. Então a minha sugestão é essa. Procure o pastor. Vamos orar, vamos conversar. Pais, observem, seu filho, sua filha está interessada em alguém, observem o relacionamento dessa pessoa com Deus. Tem que ser cristão. Primeira coisa, tem que ser cristão. Observe o relacionamento com Deus. Tem comprometimento com Deus? Não, nem vai. Desde já, o que eu vou falar para você lá dentro do gabinete, tem comprometimento com Deus? Você conhece? Conheço. Tem com Deus? Tem. Então, orem. Agora, não tem. Não sei. Nem vai. Nem tenta. Observe o relacionamento dessa pessoa com a família dele. Ele respeita a mãe. Ele respeita o pai. Ou respeita aquela pessoa que cria ele ou ela. Se a resposta é não, não vai. Não vai, porque quando fechar a porta, só vocês dois, não vai respeitar você também. Exatamente isso, vai transferir. Só vai transferir de um lado para outro. Não vai respeitar você também. Se não teme a Deus, não vai. Não vai. É um conselho que eu dou para vocês. Tá? E é isso, irmãos. Converse com a gente. Porque, infelizmente, nos últimos anos nós tivemos surpresas desagradáveis no que diz respeito a relacionamentos. Que uma irmã indicou para outra, falou com outra, e o pastor só foi o último a saber. E aí, não tinha como, olha, eu acho melhor esperar, eu falaria isso, eu acho melhor esperar, conhecer a outra parte, observar mais. Mas aí aquela coisa do novo, né? Chega alguém novo, opa, e aquele ali nem conhece já. E aí a receita é certa. Dá errado. Então, que em nome de Jesus, nós tenhamos esse costume aqui. Voltando a repetir, eu não sou dono da vida de ninguém. Mas eu entendo que Deus tem me
me dado essa autoridade para pelo menos aconselhar, impedir alguma coisa, cada um vai responder pelas suas atitudes diante de Deus. Mas pelo menos orientar, isso a gente pode fazer. Orar, isso a gente pode fazer e vai fazer. Se assim, aqueles que estiverem interessados, né, se enquadrarem nessa situação que nós falamos aqui, se assim o quiserem. Então, meus amados irmãos, finalizando, finalmente, eu quero ler um texto aqui para a gente finalizar e fazer o último comentário. 1 Coríntios 5, 9 a 10. Diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O que eu quero dizer, né, trazer com esse último texto que eu li? Eu não estou falando para a gente se isolar. Eu não estou falando para a gente entrar numa caverna. Não, o mundo é pecador e eu sou muito santo. Não, a questão não é essa. Eu não estou dizendo que você não deva falar com ninguém. Se você precisar comprar alguma coisa que você, não, eu não posso comprar ali porque o pastor fala, não, o pastor não falou isso. Que eu não posso negociar com o ímpio. Não, a questão não é essa. O que nós estamos passando aqui não é para que você não interaja com ninguém, pelo amor de Deus, a questão não é essa. Porque às vezes é dada uma orientação e a pessoa às vezes acaba entendendo de uma forma equivocada, a questão não é essa. O que nós precisamos, irmãos, é sermos prudentes e vigilantes o tempo inteiro. É isso. Porque imagina, como o texto que a gente leu aqui, se a gente tivesse que... eu só posso me relacionar fraternalmente só com quem é cristão. A gente tinha que sair do mundo, o que Paulo disse aqui. Mas isso ainda não é possível. E só uma pessoa pode fazer isso, Deus. Quando chamar a sua igreja para viver na Nova Jerusalém, isso vai acontecer. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que viver nessa terra como se não fôssemos dela. Mas procurando interagir com qualquer pessoa que cruza o nosso caminho. Mas lembrando que aquele laço mais íntimo precisa ser com as pessoas da mesma fé, para que nós não andemos debaixo de um jugo desigual e acabemos nos desviando da fé. Por quê? Porque não é o cristão que puxa o não cristão para cima. É o contrário. É o que está embaixo que vai conseguir puxar o cristão para baixo. Amém? Mais uma vez, eu fico devendo essa questão das dúvidas, mas eu continuo pedindo a você, se você tiver alguma dúvida, faça contato conosco. Das 3 aulas que a gente já deu aqui, tá? Quero convidar você a se colocar de pé. Que ninguém corra para uma caverna. Agora eu sou de Cristo, não posso me contaminar. É verdade, a gente não pode se contaminar com o pecado. Mas a gente está aqui nessa terra e devemos andar como peregrinos aqui nesse lugar. Amém? E se ficou alguma dúvida dentro daquilo que a gente abordou aqui, pode me perguntar também. Pode me abordar, me perguntar. Se eu não deixei algo claro, pode falar também, tá? Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por esse terceiro ponto da série, Pai. Foi a questão do jugo desigual. Quero
te agradecer pela direção que o Senhor nos deu. E peço ao Senhor, Pai, pela ação do Teu Espírito Santo, para que venha gravar isso no coração de cada um de nós, da Tua igreja, Pai. Para que não tenhamos surpresas desagradáveis mais à frente, Pai. Que haja temor, que haja tremor, que haja diligência, Senhor, no fazer, no viver, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome santo. Nós queremos Te agradecer. Colocamos nas Tuas mãos a vida de cada um dos irmãos e de toda a Tua igreja, Senhor. Que todos venham observar o padrão da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.